Boa noite a todos e a todas. É uma alegria estar novamente aqui. Gratidão ao convite. Eu tenho um recado para passar. Já chego passando o recado. O Alexandre, vocês conhecem o Alexandre? Ele falou que semana que vem é a palestra dele, que ele marcou um por um. Que se não tiver aqui, vão se ver com ele, tá? Iniciamos assim. Esse é o Alexandre. Diz que olhou um por um, que não tiver aqui semana que vem, ele vai dar voz de prisão? Bom, pessoal, o tema que eu escolhi hoje é reflexões sobre a fé e a ciência. Por que reflexões? Quando eu estou ali na minha casa espírita, onde eu marco as palestras, e eu faço a prece inicial e converso com as pessoas, eu sempre peço para elas o seguinte: gente, pensem, não aceitem tudo que o palestrante fala aqui na frente. Não que o palestrante seja errado, nem nada disso, mas o palestrante é humano, e ele vai passar a visão dele conforme a experiência dele, conforme o que ele estudou. E é importante que a gente aprenda a fazer isto também. Estudar, ler, raciocinar sobre o que nós estamos lendo e aí sim aplicar a nossa vida. Então as palestras são ótimas, maravilhosas, mas eu acredito que seja assim para a gente refletir. E não para aceitar como aquilo é isso e pronto, acabou. Então o que eu venho trazer a vocês é isso, reflexões. Então eu vou fazer perguntas, algumas coisas que eu vou responder conforme eu acredito, eu penso, eu sinto. E outras eu quero que vocês pensem também. Se eu conseguir que vocês saiam daqui refletindo sobre isso e com vontade de saber mais, já vai ser maravilhoso. Um que saia assim, para mim já está bom também, tá? E por que o tema fé? A fé é algo assim, muito, muito importante na minha vida. E muitas vezes, como eu não sou perfeita, ela é vacilante. E por eu, às vezes, ter essa fé vacilante, eu resolvi dar um papel especial a ela na minha vida. Estudar e levar para as pessoas sobre fé. Então, a fé é algo que eu falo muito. E aí eu venho perguntar para vocês, o que é a fé na vida de vocês? Vocês já passaram por alguma dificuldade na vida? Não, né? Tenho certeza que não. Já passaram essa dificuldade com fé e sem fé? Já perceberam a diferença de quando a gente tem uma fé nas dificuldades e quando a gente não acredita? Quantas pessoas passam a acreditar nas dificuldades e quantas deixam de acreditar na mesma dificuldade? E aí eu pergunto, por que vocês têm fé em Deus? Alguém já parou para pensar nisso? Por que tem fé em Deus? Por que vocês vêm aqui na casa espírita e como vocês saem daqui? Pensa um pouquinho, gente. Se precisar, fecha os olhos. Como vocês se sentem aqui? Vocês se sentem melhores? Tem uma melhora aqui na casa? Vocês vêm aqui numa quinta-feira à noite, quente, sai da sua casa. Tem uma razão. Não é só para aprender. Provavelmente, eu pelo menos vejo muito isso na nossa casa. As pessoas falam, nossa, como eu comecei a frequentar, eu comecei a melhorar. E não é que os problemas acabaram, não, porque os problemas não vão acabar para ninguém, não é, seu Ricardo? A gente pode ser dirigente, pode ser o que for, que os problemas vão chegar. Mas a gente vai olhar os problemas de outra forma. E se a gente aprender a desenvolver essa fé, aí então vai ser tudo muito mais suave. E aí você fala, Érica, você está falando de desenvolver a fé? Vocês sabem que a fé é uma aquisição do Espírito. Alguém já ouviu isso? Aliás, eu estava fazendo um curso online de exposição, e aí tinha umas perguntas para a plateia. E perguntava assim, qual que é as coisas mais chatas que os palestrantes fazem? Uma delas é perguntar. A hora que você fala, já ouviram? Já sabem? Enfim,
Então eu mesma respondo. É uma aquisição da alma. É uma aquisição que a gente vai trazendo de várias encarnações. Então, eu ter mais fé, por exemplo, que o Alexandre, ou o Léo ter mais fé que eu, é uma questão de aquisição. E como é uma questão de aquisição, a gente pode começar a desenvolver ela aqui, agora, nesse momento e nesse minuto. Sempre é tempo da gente trabalhar essa fé. Agora, assim, é muito interessante porque a gente tem fé, né? Eu vou perguntar para vocês, provavelmente todos vão dizer que acreditam, que confiam, que têm fé, que pensam que alguma coisa melhor pode acontecer, quando estão doentes, que pode ter uma cura, né? Tem uma fé, ora para Deus, agradecendo, pedindo, tem alguma confiança. Mas, quantas vezes a gente acredita realmente que está tudo certo na nossa vida exatamente como está agora? Está tudo certo, gente? Tá exatamente como tem que ser? É fé isso. É acreditar que está tudo exatamente como tem que ser. Mas a minha mãe é uma chata, minha sogra é um terror, o meu marido... Está exatamente como tem que ser. Para o teu aprendizado e para a tua evolução, e conforme os teus pensamentos, conforme você está criando. Porque a fé, gente, ela vem através do pensamento com o sentimento. E também é uma criação. E aí eu vou falar com vocês um pouquinho sobre a minha segunda reflexão, que é a ciência. Onde a ciência entra na fé? Alguém já pensou nisso? Eu costumo dizer que Jesus era o maior quântico do mundo que o nosso sistema já viu. Quando ele disse aquelas palavras da montanha, né? Como é a palavra? Passa-te. Eu sempre esqueço, tá, gente? Até fiz a colinha, que eu sempre esqueço. Porque em verdade vos digo, se tiveres fé com um grão de mostarda, direi a este monte, passa daqui a acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Consegue imaginar uma montanha passando de um lado para o outro? Alguém consegue ter essa visualização? A montanha passa para lá, passa para cá. É matéria, né, gente? Matéria pesada. Como é que isso vai acontecer? Por que Jesus é parábola, né? Ele quis dizer que o nosso pensamento tem um poder tão grande que poderia. Mas será que Jesus só não poderia? Aí a gente vai falar um pouquinho de ciências e a gente vai falar do mundo lá de Aristóteles, né? O mundo onde a Terra era o centro do universo. Olha lá, gente. Centro do universo. Aí a gente vai passando, Nicolau Copérnico, que já começa a dizer que não, que pode ser que a gente esteja orbitando no sistema solar. Vem Galileu, que afirma que nós não somos o centro da Terra e que é acusado pela Inquisição e é obrigado a dizer na Inquisição que não, que é mentira, que a gente é o centro da Terra, sim. E aí a gente chega na nossa revolução de Newton, com a gravidade, com o mundo mecânico. O que é um mundo mecânico, gente? O mundo mecânico é um mundo certo. O que é o certo? Eu estou com uma pedra aqui, eu jogo a pedra lá, ela só vai cair ali, não tem outro lugar para ela cair. Eu consigo medir do início ao fim. E isso eu estou dizendo pedra, mas a gente, na Revolução de Newton, a gente falava de planetas, eles tiveram descobertas incríveis. Descobriram Netuno. Foi sensacional mesmo. Newton fez uma revolução. Só que ainda faltava. E aí a gente chega e tem uma mudança com o nosso mundo quântico.
o nosso mundo relativista de Einstein. Einstein vem e revira tudo, dizendo que a gente, na verdade, tem um mundo de probabilidades. Tudo é possível. E não dá para ter certeza de nada. Imagina que loucura para os cientistas isso. Aí vem Planck, Jung, não é o Jung da física, da psicologia, não. Vem um cara de nome esquisito que eu tive que escrever também aqui, porque senão depois eu esqueço. Espera aí. Heisenberg. É. Eu adoro quando ele vai lá no GEAL falar disso. Adoro. E nunca posso assistir, né? Nunca posso. Fico triste. Mas eu assisto pelos vídeos. E aí, pessoal, eles fazem uma experiência, que é a experiência que eu quero falar para vocês, que eu acho que consegue mostrar um pouquinho do que Jesus queria dizer para a gente, com essa fé que passa uma montanha para outra. Eu vou tentar resumir a experiência da forma mais simples possível para vocês. Pô, Érica, você está falando de experiência? Estou falando de experiência porque a nossa doutrina permite que eu fale de experiência, porque a nossa fé é raciocinada e a gente anda junto com a ciência. Por isso que eu estou falando de experiência para vocês. Porque eu acredito sinceramente que isso possa abrir a nossa mente para a gente perceber uma coisinha que eu vou falar no final para vocês. Quem ficar até o final vai saber. Quem não ficar, não vai. Tô danada também, viu, Alexandre? Estou já convencendo o pessoal a ficar. Então, a experiência é assim, gente. Eu quero que vocês imaginem um filete. Nesse filete, eram jogadas bolas de tênis, bolinhas assim. E aí, tinha uma lousa, essa bolinha ficava compridinha assim, ok? Jogaram ondas de luz pelo mesmo filete. Esse filete ficou um só. Aí os cientistas foram lá e falaram, não, então vamos colocar um segundo filete aí para ver o que acontece. Colocaram 2 filetes. Bolinhas de tênis. O que aconteceu com as bolinhas de tênis? 2 filetes. O que aconteceu com as ondas de luz, na hora que elas foram? Gente, virou como se fosse uma mandala, com vários filetes, essas ondas. Falaram, então, com 2 filetes, a matéria se comporta assim e a onda se comporta dessa forma. Tudo certo? Vamos fazer as experiências com os elétrons, que estão dentro dos átomos que somos nós. Perfeito? Nossa energia. E aí, quando eles fazem a experiência com os elétrons, que seriam matéria, eles se comportam como energia, como ondas, e fazem aquelas vários filetes. E aí os cientistas ficaram loucos. Eu falei, mas como, gente? A matéria se comporta como onda? Se comporta como energia? Não... Ficaram doidos, vamos ver de perto isso. Aí foram lá para ver de perto, colocaram uma monitoração para ver exatamente como é que esses átomos, esses elétrons se comportavam. Alguém imagina que os elétrons, assim que o observador entrou, ele começou a se comportar como matéria. Então, gente, o que eu quero dizer com essa ela é uma experiência da dupla fenda. Ela veio mostrar para a gente que nós somos tanto matéria como ondas, como energia. O que muda isso é o nosso olhar. É o observador que transforma a energia em matéria. E vocês podem imaginar a responsabilidade, então, que nós temos? Alguém já ouviu falar na palavra cocriação?
Nós estamos cocriando este universo o tempo todo. E como é que nós cocriamos ele? Através do pensamento. Aí você vai falar, mas Érica de Deus, eu penso tanta coisa errada, tanta bobeira e não me acontece. Graças a Deus, pelo menos o universo é tão sábio que ele fez com que as coisas que realmente fossem acontecer são aquelas que a gente pensa, sente, realmente se conecta com isso. Isso faz algum sentido quando a gente fala de fé para vocês? Vocês acreditam que a fé pode mover montanhas? Eu contando essa experiência para vocês, de que nós temos a possibilidade de criar a nossa realidade. Agora vamos lá, vamos para trazer aqui um pouquinho mais para o espiritismo. Como é que o umbral é criado? Ele não é plasmado? Ele é criado, ele é matéria? Como é, gente, que o umbral é criado? Tudo nosso, gente, a gente vai criando através dos nossos pensamentos e da nossa observação e do nosso sentimento. Isso quer dizer, então, que aonde a gente colocar a nossa energia de fé, é possível que isso tudo se transforme. Aí você me diz, Érica, mas eu sei que o Espiritismo fala que muitas coisas estão predestinadas, que eu fiz, que eu tenho que realmente aqui passar. É verdade. Mas a gente sabe que não são todas essas coisas, que são poucas, aliás. Que a maioria são colheitas do que a gente faz agora, nesta vida e nesse ato. E se assim é, a gente pode conseguir transformar através pensamentos, sentimentos e atitudes. E aí eu pergunto para vocês, a nossa fé acredita nisso, que eu posso modificar a minha realidade? Vocês já ouviram falar da história de Jó? Eu gosto muito dessa história, né? Porque Jó era o homem mais paciente da Bíblia. Diz que ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e que em determinado momento o mal veio até ele, né? Essa é uma das versões, o mal chegou até ele, as provações, e ele era muito rico, tinha muitos camelos, muitos animais, muitos empregados, e nesse momento ele perdeu todos os empregados, mataram todos os animais dele, saquearam todas as suas propriedades, e um vento forte veio e derrubou a casa e caiu em cima de todos os filhos dele. E nesse momento, ele ajoelha e fala para Deus, tu me deste e tu me tiraste. E a mulher dele fala, você devia amaldiçoar Deus e morrer. E ele fala para ela, eu acredito que tudo tem um propósito. Deus me deu, Deus me tira. E ela vai embora. E quando ela vai embora, ele adoece. O corpo dele enche de chagas, e os amigos, vêm 3 amigos até ele e falam, Deus está te castigando. Você não percebe? E ele diz, de novo, Deus, não ouça o que eles falam. Ele não sabe o que diz. E se ajoelhou e orou com mais fé ainda. Perdendo todos os seus bens, perdendo os seus filhos, e com um corpo cheio de chagas. Quem de nós ainda teria fé? Quem de nós ainda aceitaria? Quem de nós ainda teria um pensamento de criação? Um pensamento elevado que fosse possível transformar toda a sua realidade. E foi isso que aconteceu. Ele teve todos os seus bens restituídos em dobro, casou-se novamente e teve 10 filhos. E viveu o que tinha ainda para viver em harmonia. Sabendo, na inocência dele, na ignorância, de que tudo aquilo havia uma razão, havia um porquê. E quantos de nós acreditamos nisso? Se a fé
é algo que pode transformar a minha vida, transformar a minha realidade. Se eu percebo que sem ela tudo fica muito mais difícil, como fazer para fortalecer a fé? Como eu posso fazer para que esse instrumento que está dentro de mim, que é o meu tesouro aqui guardado, possa aumentar, se multiplicar, crescer? Alguém já pensou nisso? Como fazer para aumentar a fé? Nós estamos aqui. Uma das coisas que nós estamos aqui fazendo é isso. Aumentando a nossa fé através da palavra. A oração nos conecta com o alto e auxilia absurdamente na nossa fé. O estudo a gente vai buscando muitos dos nossos instrumentos para a gente poder utilizar nos momentos de dificuldade, a gente encontra no estudo. A paciência é algo que eu diria essencial para o desenvolvimento da fé. Porque quando a gente está passando por uma dificuldade, a gente faz assim: Deus, me ajuda, está difícil, não está fácil. Aí a dificuldade continua. Aí você fala assim para Deus: Deus, você não está vendo? A dificuldade está aqui. Aí você começa a olhar no relógio. Não, porque eu tenho fé, mas eu quero agora, gente, não é amanhã. É hoje que eu preciso dessa mudança. Essa transformação tem que acontecer agora, porque eu não vou aguentar mais. E aí a gente esquece que o tempo é de Deus, não é nosso. Então fé não tem a ver com horário, não é hoje que vai acontecer a transformação. Pode ser, se for o tempo de Deus. Se for o que nós estamos co-criando com Deus, de vez reclamar, desacreditar, blasfemar, ficar brigando com Deus, que não está fazendo na hora que quer, não percebeu que você está sofrendo de um tanto. Olha o tanto que eu sou bom, gente. Está percebendo? Eu venho no centro, eu dou palestra, eu faço atendimento fraterno. O que mais que o Senhor quer de mim? Barganhar com Deus, né? Eu imagino a espiritualidade superior ouvindo essas nossas barganhas e dizendo: pois é, está fazendo tudo isso e não aprendeu nada, então, né? Então, gente, a fé está ligada com a paciência, com a gente saber que o tempo é de Deus e colocar uma confiança verdadeira nisso. E aí também a humildade. A humildade de saber, gente, que se o tempo não chegou, é porque a gente precisa ainda aprender com essas lições. Nós estamos longe da perfeição, muito longe. E todos nós aqui temos muito a aprender, muitos defeitos ainda, que às vezes escondemos até de nós mesmos, o que fica mais difícil ainda da gente melhorar. Então é a humildade para aceitar, sim, as nossas falibilidades. Um grande exemplo de fé vacilante, que eu acho que nos representa bem, é Pedro. Eles estão no mar e eles vão atravessar o rio com a jangada e o mar começa a ficar meio revolto e Pedro percebe que vai cair. E aí ele começa: Jesus, Jesus. E Jesus vem andando pelas águas e fala: vem, Pedro, venha. E aí Pedro consegue andar pelas águas. Só que vem um vento mais forte ainda. E aí ele não acredita mais quando vem esse vento forte. E ele cai na água. E aí Jesus pega ele na mão e diz: homens de pouca fé, por que duvidaste? E eu imagino Jesus falando para todos nós isso.
Por que nós duvidamos? Porque na primeira dificuldade que nós, desculpe a palavra, crianças mimadas, não somos atendidos por um pai amoroso e maior que sabe tudo o que é bom para a gente se volta contra ele. A gente reclama, a gente emburra. Não vou rezar. Não está dando certo. Não vou fazer mais isso. Que fé é essa? E aí a gente casa a fé com a ciência. Nós somos muito, muito pequeninos se a gente se imaginar sozinho. Mas a gente é muito grande se a gente conseguir perceber que a gente é parte de um todo. E quando eu digo parte de um todo, é parte de um todo, todo, gente. Eu sou parte dessa cadeira, eu sou parte do animal, eu sou parte dessa lousa. Nós somos feitos da mesma energia. Eu posso, sim, através do meu Pai, do meu Deus amoroso, que me disse que eu tenho o reino dos céus dentro de mim, que vós sois deuses, eu posso co-criar essa realidade minha. E mais forte ainda, gente, co-criar a realidade deste nosso planeta. Por isso que a gente fala que quando a gente for passar para o mundo de regeneração, como é que vai ser essa mudança? Vai ser uma mudança do quê? De consciência, de padrão. O que é padrão? O que é consciência? Pensamento, sentimento e atitude. A mudança é de dentro para fora. Quando a gente começar realmente a fazer essa nossa reforma íntima, de dentro para fora, e ser verdadeiro com a gente mesmo, e aí começar a ser verdadeiro com essa nossa terra, com esse nosso planeta, aí nós vamos começar a entrar nessa era realmente nova. Ainda nos falta coragem para sermos verdadeiros conosco mesmo e iniciar esse processo. Ainda nos assumimos o papel de vítima e não percebemos que, na verdade, somos protagonistas da nossa vida e protagonistas deste planeta. A espiritualidade conta com essa mudança nossa de pensamento e de padrão. E a fé é o presente que nós temos, que nos guia, que nos auxilia e que nos dá, sim, tanto um repouso, um porto seguro, como nos dá asa. E então, o que eu desejo a vocês é que vocês tenham a fé de vocês renovada, fortalecida, e que incessantemente vocês façam esse trabalho, porque a fé, ela move montanhas e modifica a nossa vida e a vida de todo mundo. Gratidão.